Olá, me chamo Isabel Nascimento e, juntamente com meus colegas, irei falar um pouco sobre o projeto Cabo Verde, um olhar à luz das crônicas de Vera Duarte. Bom, a literatura cabo-verdiana ela vem sendo disseminada dentro do território lusófono, rompendo barreiras e conquistando espaços que aparentemente antes eram impossíveis. Hoje o Brasil ele dialoga literariamente com a nação Cabo Verde através de interações de pesquisadores e de escritores. Percebemos também que as produções literárias de ambos os países se assemelham, por tratarem talvez de temáticas comuns e de modo de escrita peculiar que interagem entre si. Dessa forma, vamos descobrindo escritas de Vera Duarte, Cacau Barbosa, Dinastia Luxo e Hermínia Curado, entre tantos outros. Diante disso, escolhemos livros de crônica Palavras dos Dias, de Vera Duarte, com o intuito de conhecermos melhor esse país irmão, ou seja, Cabo Verde. Olá, me chamo Cauã Alves e vou apresentar um pouquinho da introdução do projeto. Bom, a literatura cabo-verdiana vem sendo reconhecida em todo o campo literário, rompendo barreiras e conquistando espaços que pareciam impossíveis. Hoje, o Brasil dialoga literariamente com a nação de Cabo Verde através de interação entre escritores e pesquisadores. Percebemos que as produções literárias de tais países se assemelham por tratarem de temáticas comuns e de um modo de escrita que interagem entre si. Assim descobrimos as escritas de Vera Valentina Berros de Melo Duarte Lobo de Pino, mais conhecida como Vera Duarte, que nasceu em Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde. É juíza desembargadora, defensora dos direitos humanos e escritora. Buscamos analisar suas crônicas contidas no seu livro As Palavras e os Dias, com o intuito de conhecermos melhor o país irmão. A análise foi realizada à luz das teorias da narrativa de discurso francesa. Trabalhamos com a ampliação do conhecimento sobre o gênero textual crônica, que advém de coisas do cotidiano. São 9 tipos de crônica. São elas a histórica, poética, jornalística, humorística, lírica, dissertativa, narrativa e descritiva. São milhares de pessoas que as escrevem, por serem bastante simples de se fazer. Geralmente elas são escritas em concursos literários publicados em livros, jornais e revistas. A crônica é filha do titã Crono, ou Saturno na mitologia romana, que, segundo se diz, é uma personificação do tempo, apresentando as relações humanas. Através do tempo, a crônica foi ganhando outro sentido que aquele de outrora, quando era vista como um texto que servia para relatar eventos minuciosos como os que ocorreram no período da nossa colonização. No século XIX, a crônica começa a se desprender desse caráter informativo e ganha novos horizontes, graças ao interesse dos escritores e ao advento da imprensa através dos folhetins. Com isso, a crônica, contudo, cada vez mais começou a ficar atrelada à ideia do acontecimento diário, visto e descrito pela ótica criativa de um escritor capaz de trabalhar o simples, em uma linguagem especial que tocava simultaneamente o coloquial e o literário. Hoje, este gênero está muito presente nas nossas salas de aula. É isso. Mulher africana, mulher que está a morrer para seus filhos, que está a botar água na busca de paz, que está a abraçar o mundo para trazer amor, porque ele cada um está de rancor. Mulher cabo-verdiana, a mulher cabo-verdiana, que é uma coisa, está a trabalhar rosto na vente, mas que também está a arrasar no parlamento. Está a levantar de madrugada, está a trabalhar no escuro fechado, para olhar se estou a pôr para seus filhos. Verdiana, boa trabalhadeira, vou trabalhar de que maneira que tem nada que te pouco te desistir, boa guerreira. A mulher cabo-verdiana, a mulher cantora, a mulher encantadora, a mulher que está a rezar tudo sem coração. Africana, que tem livro que está a chegar para contar boa história, que tem tempestade que está a derrubar. Boa grande a mulher de Cabo Verde. Boa mulher e vou fazer papel de mãe e de pai. Vou-te insistir, vou-te persistir, mas nunca vou-te desistir. Verdiana, africana, a mulher cabo-verdiana. As crônicas analisadas foram Bilimundo, o mito fundador da cabo-verdiandade, Santo Antão, terra Marte, São Nicolau, ilha Parte, São Vicente, cidade talássica, Santiago, casa transitiva, o Instituto do Intelectual, Claridosos e Almicá. Em Bimundo, o mito fundador da cabo-verdade, a escritora Vera Duarte vai nos levar ao surgimento da nação cabo-verdiana,
através de uma história folclórica que é contada no país até hoje, e através de toda essa questão folclórica é nos apresentado a questão da mestiçagem cabo-verdiana, que vai surgir através desse cruzamento entre os portugueses de Portugal que chegaram lá e os negros africanos que já viviam em Cabo Verde, e também traz a questão do crioulo, que é a língua nativa do país e que mesmo atualmente a língua oficial seja o português, o crioulo não morreu e o crioulo se mantém vivo dentro da cultura e é falado ainda em Cabo Verde. Em Santo Antão, Ilha Mártir, a autora vai falar um pouco sobre as experiências vividas durante a sua infância na ilha de nascimento e de origem da sua mãe. Então ela vai falar muito, ela vai trazer recordações da sua infância, como o bolo da sua tia, as brincadeiras, a questão do barco, que era a viagem feita até a ilha. Em São Nicolau, a autora vai nos apresentar as belezas geográficas da ilha de origem do pai de Vera Duarte. Em São Vicente, ela vai trazer muito a questão de Midelo, do porto de Midelo, associada à questão do desenvolvimento e da entrada e saída de mercadorias desde a formação e da colonização de Cabo Verde. E ela vai trazer também a questão que o porto foi a saída de vários escravos cabo-verdianos da África para outros países como o Brasil e entre outras colônias portuguesas. Então, São Vicente é uma crônica que ela vai visar muito essa questão do porto associada ao desenvolvimento da cidade em si, da cidade de São Vicente e do país Cabo Verde. Em Santiago, trazido uma visão mais de que a ilha foi uma das primeiras a serem colonizadas, e tem a questão da praia, que é a capital do país. Então, Santiago vai abrigar a capital do país e ela vai trazer muito essa questão voltada para esse ambiente, que é um ambiente de encontro de todos os cabo-verdianos, por ser o centro e, consequentemente, a capital, e é onde atualmente a autora Vera Duarte reside. No Instituto do Intelectual é uma crônica mais dedicada a realmente a questão do intelectual cabo-verdiano e de como ele é rico e importante culturalmente. Em Claridosos é a homenagem a Roque, Jorge Barbosa, Manuel Lopes e Baltazar. Então, e a autora vai trazer a questão de que esses nomes foram influências positivas para a construção do sujeito Vera Duarte e da escritora Vera Duarte, defensora dos direitos humanos. Então, como esses nomes foram importantes, principalmente para a questão literária para a autora. Em Almicá, a escritora vai trazer uma homenagem a Almicá Cabral, que foi um dos líderes da luta por liberdade, tanto do Guiné quanto de Cabo Verde, e foi o líder que estava à frente da questão da libertação de Cabo Verde como país livre. Então, ela faz essa homenagem a Almicá Cabral, que é um grande ídolo até hoje do país Cabo Verde por conta dos seus feitos em prol da liberdade cabo-verdiana. Vera Duarte não mede palavras para demonstrar o seu amor à pátria. Notamos em muitas das suas crônicas a utilização do discurso fanista, tal qual era utilizado pelos poetas românticos da primeira geração. Nesse sentido, tem-se então o interdiscurso. E todo esse amor fez com que esse fosse o principal discurso das crônicas das quais fizemos a análise. Mostra a importância para a sua vida e o quão foi fundamental para Vera Duarte se tornar a cidadã que ela é hoje. Existe também em suas crônicas o discurso religioso, o que é algo natural de se esperar, pois Cabo Verde é um país bastante religioso e de forma direta e indireta isso foi fundamental para a sua jornada, pois quando as coisas ficavam difíceis, ela se apegava às suas crenças. E em todas as suas lutas travadas por problemas sociais, é preciso destacar a luta a favor da educação. Vera Duarte foi ministra da Educação por alguns anos
e uma grande admiradora do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Ele tem uma frase muito impactante na qual diz: "A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo." As suas lembranças da infância trazem um saudosismo de uma época que ajudou na construção do seu caráter. Percebemos em seus textos o quanto a família é a peça fundamental na vida de qualquer cidadão. É nesse entrelaçamento de memórias e lutas que Vera Duarte se tornou um nome representativo na República Cabo-Verdiana. Primeiramente, fizemos a leitura das crônicas e selecionamos algumas para análise, na qual foi feita a luz das teorias da análise do discurso francesa. Bom, podemos observar que Vera Duarte ela não mediu esforço para falar do seu amor à pátria. Notamos que em muitas das suas crônicas ela até apresenta um discurso fanista, tal qual eram os discursos poéticos românticos da primeira geração. E nesse sentido, visualizamos então a marca do interdiscurso. E todo esse amor fez com que esse fosse o principal discurso das crônicas das quais fizemos análise. A pesquisa ela deu início em 2018 e finalizou em abril de 2019. Os estudantes bolsistas do PUBIC Júnior, do ensino médio, segundos anos e terceiros anos, do Centro de Excelência 28 de Janeiro, ampliaram seu conhecimento sobre o gênero textual crônica e conheceram o Cabo Verde através dos textos da escritora cabo-verdiana. Diante do exposto, percebemos que as crônicas trazem aspectos diferentes quanto ao universo de Cabo Verde. Enquanto uma está mais próxima à ideia futurista por destacar o desenvolvimento da ilha, a outra conduz o leitor a vivenciar a vida simples, em contato com a natureza e a família. Tal aspecto nos revela quanto aos laços afetivos com a família materna são essenciais na construção do sujeito, Vera Duarte, e da sociedade cabo-verdiana. Sol desponta de manhãzinha, é pra iluminar esbocarinha, carinha de santa, santa sem altar, dois pontos de luz, dois pontos na bolha, sol desponta de manhãzinha, ele vai iluminar esbocarinha, carinha de santa, santa sem andar, dois pontos de luz.